Oi gente, hoje eu vim fazer finalmente o resumão do livro A Lâmina da Assassina pra gente que tem a memória ruim. Quando for voltar a tentar saber o que acontece na história, tá aí pra vocês agora o resumão do livrinho aqui da Lâmina da Assassina. Pretendo fazer de todos os outros? Pretendo, cada um no seu tempo. Mas até lá a gente vai seguindo aqui e vai tentando fazer. Mas ó, isso aí. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR. E bora falar um pouco sobre o que acontece neste livro. Só lembrando que, meu povo, aqui eu vou contar toda a trajetória da Celaena Sardochen no livro da Lâmina da Assassina. Então vai conter spoiler. Então se você não leu o livro ainda e pretende ler e não gosta de spoilers, esteja avisado. Se você que tá querendo ver esse vídeo só pra saber mesmo o que aconteceu, bora falar sobre o que acontece aqui. Bom, tudo começa quando a Robin convoca uma reunião às 4 horas da manhã, uma reunião que ninguém estava esperando, e isso deixa a Celaena bem ansiosa para saber o que tá acontecendo ali a respeito disso. Ali nessa reunião, o Rei dos Assassinos conta que um dos seus assassinos foi preso e o outro foi assassinado, foi morto durante uma missão. O que foi morto é o Ben, que todo mundo ali gostava, e a Celaena acaba tendo um pouco de choque ali ao saber dessa informação. E ela e o Sam, outro assassino ali, o segundo na linha de sucessão, acaba tendo uma briga ali, eles sempre foram conflituosos, os dois, sempre entraram em conflito. Mas naquele momento ali na reunião, os dois acabam brigando ali e a Robin teve que ir lá e separar os dois. 2 meses, 3 dias, 8 horas depois daquele tumulto todo, ela é mandada junto com o Sam para uma reunião com o Lorde Pirata, o Rolf, lá na Baía das Caveiras. Durante toda a viagem, o Sam e a Celaena viviam assim, engalfinhando, né? Tendo aquela rixa ali. E uma coisa que a Celaena usava durante esse período era que ela usava uma máscara. E somente quem conhecia o rosto dela era só aquelas pessoas que conviviam com ela. Fora que as pessoas que moravam com ela, conviviam com ela, ninguém sabia como era o rosto da Celaena, né? Ela era toda escondida. A Celaena, ela vai para essa reunião com uma ideia já pronta na cabeça, né? Que ela, mas o Sam foram mandados ali pelo Robin para poder conversar e chegar num acordo ali com o Lorde Pirata, né? O Rolf, sobre uma compensação por 3 assassinos da guilda terem sido mortos por pirata. Então o Rolf controla os piratas e 3 piratas e alguns piratas ali mataram 3 assassinos da Guilda dos Assassinos, e isso pode entrar em conflito entre essas duas organizações. Então a Celaena e o Sam foi lá para meio que entrar num acordo, apaziguar aí essa situação. Isso era o que ela pensava que estava acontecendo. Então lá foi Celaena em busca dessa explicação do Lorde Pirata. Junto com ela e o Sam, a Robin mandou uma carta selada para o Lorde Pirata e Celaena, mas o Sam não sabia o que continha naquela carta. Mas durante ali a sua reunião com o Lorde Pirata, ela acaba descobrindo que aquilo que ela achou que estava acontecendo, aquilo que ela achou que iria acontecer, né, a explicação, a compensação que seja, não era aquilo que ela foi ali buscar, né? Na verdade, ela tá ali representando a Robin numa negociação de escravos, o que deixa ela bem revoltada, o que ela não gosta, e isso acaba entrando em conflito dentro dela, onde ela fica em conflito com a lealdade que ela tem com a Robin e a vontade de libertar esses escravos que ela odiou saber que ela tá ali a respeito disso. Então, depois de muito brigar, depois de conversar ali, ela e o Sam acaba tendo um momento ali onde os dois refletem sobre aquilo ali e um conta pro outro ali sobre a aversão àquele tipo de negócio que a Robin estava se metendo. Então os dois compartilhando ali a sua repulsa àquela coisa de escravidão, os dois acabam entrando em um acordo ali, começa a traçar um plano para poder impedir que esse acordo aconteça. Depois de formular o plano ali, eles começam a pôr em prática. Os dois saem de fininho ali, escondidos de todo mundo, e vão até os barcos onde os escravos estavam alocados.
Chegando lá nesses barcos, eles avisam os planos para os escravos. Eles descobrem ali que os escravos é de Eliwer. Eu não sei falar o nome desse lugar, gente. Mas Eliwer fica aqui ao sul de Irileia. Aqui, ó, nessa região aqui é onde os escravos pertenciam. E essa é uma região que vai ser muito importante para a história mais para frente. Vai ter alguns acontecimentos marcados aí nesse país, e a gente aqui também vai conhecer uma princesa desse país aí mais pro futuro. Mas vamos voltar ao que interessa. Depois que esses dois conversam com os escravos ali, colocam eles a par do plano, né? Falando que dando determinada hora ali do dia, eles têm que zaspar com o navio e não parar. Os dois voltam pra terra. E eles vão no bar ali e falam que vão pagar bebida pra todo mundo, faz aquela gozarra toda, o povo começa a beber, os dois acabam incentivando uma briga ali ou aqui. E no meio da confusão toda, de todo mundo bêbado e brigando, os dois vão embora pra colocar em si, agora sim, o plano em prática. Mas nisso deles saindo dali, né, pra colocar o plano em prática, eles acabam percebendo que o Rolf sacou a deles e eles acabam ali esbarrando com eles no caminho. O Sam acaba conseguindo correr ali para conseguir colocar o plano dele em prática, né? Enquanto a Selena fica ali distraindo o Rolf. Ela tira a máscara da cara, né? E o Rolf ele fica em choque de ver que a Selena só tinha 16 anos e já era a assassina mais temida de um continente inteiro. Depois que a ficha dele caiu ali, os dois começam a rolar na porrada, ele começa ganhando dela, né? Mas ela, na verdade, só tava dando essa ideia pra ele, né? Pra ele achar que tava com vantagem em cima dela, que tava conseguindo dominar ela, coisa que não era real. Mas ela acaba conseguindo dando uns tapas, umas porradas arrumadas nele, e ele cai desacordado ali. E ela, ó, vai pra ajudar o Sam. Depois dela encontrar com o Sam, os dois rolar na porrada ali com alguns piratas, eles se deparam com uma outra dificuldade, um outro empecilho ali no caminho deles. O navio dos escravos já estava em disparada para saída, e só que na saída da baía ali tinha uma corrente que impedia a entrada ou a saída de navios dali, e essa corrente devia ser derrubada. O Sam estava em uma dessas duas torres que segura essa corrente e ele estava com muita dificuldade de derrubar essa corrente porque ele estava lutando com muitos piratas ali. A Selena estava um pouco mais distante, perto de uma catapulta. Então ela usa essa catapulta para derrubar a torre que o Sam estava, e nela derrubando a torre que o Sam estava, derrubou a corrente. E os navios dos escravos conseguiu fugir dali. Mas o Sam caiu no mar e se perdeu ali nos escombros. Enquanto a Selena procurava pelo Sam ali no meio daquela muvuca toda, né? O Rolf acaba chegando nela ali e os dois acabam se confrontando de novo e caindo na porrada novamente. No meio da porrada ali, ela consegue imobilizar ele novamente. E ela obriga ele a assinar um documento ali onde o Rolf proíbe a comercialização de escravos na Bahia, o que era uma das principais rendas ali dele na Bahia. Ele fica puto, mas ele acaba assinando o documento ali, né? Enquanto a Selena obrigava ele a assinar ali, ela fala o seguinte, eu vou ler só a metade do diálogo dela, tá? Ela fala assim, sobre o documento, né? Que a carta que ela fala para ele assinar. Fala, esta diz que Capitão Rolf, que carrega o mapa mágico tatuado nas mãos, nunca venderá um escravo novamente. E se pegar algum pirata vendendo ou transportando ou comercializando escravos, vai enforcar, queimar ou afogá-los você mesmo. E que a Baía da Caveira é, para sempre, um porto seguro para qualquer escravo fugitivo das garras de Adarlan. Ele fica puto, se recusa a assinar, ela força ele acaba assinando com muita revolta no coração. Assim que ele assina, ela dá uma, arrumada ali nele, ele cai desacordado de novo, ela vai procurar o Sam,
consegue achar o Sam no meio daquela muvuca toda, dos escombros ali. Os dois meio que comemoram da maneira deles e os dois partem de volta para casa. Quando eles chegaram em casa, a recepção não foi muito festiva, não. O Robin chamou eles para uma reunião junto com o Tern, o Mullen e o Hardin, nome complicado, para a sala ali na reunião. O Tern e o Mullen seguraram o Sam enquanto o Robin espancava a Selena na frente do Sam. Ela acabou ficando desacordada, né? Ela acabou desmaiando no meio daquela pancadaria toda e não viu o que aconteceu com o Sam. Depois desse dia ela não viu mais o Sam porque ela foi mandada, como castigo, ela foi mandada lá para o outro lado do continente para poder estudar com os assassinos silenciosos. Então, depois de 2 meses, quase 3 meses e meio, ela chega em Inishmissand. Ali nessa cidade que ela chegou, que fica mais ou menos aqui assim, ó. Mas é uma cidade aí mais pro porto, né? Que ela precisava pegar um navio para atravessar. Então, durante todo esse caminho, ela ainda estava um pouco abalada, ainda um pouco machucada por tudo aquilo que aconteceu com ela, né? A Robin já ter mandado ela como castigo lá pro Deserto Vermelho para poder estudar com os assassinos silenciosos, e ela só poderia voltar se tivesse uma carta de aprovação do mestre assassino de lá. Então ela fica meio que perturbada durante esse caminho depois de tudo que aconteceu. Então nisso ela acaba parando aí nessa cidade de Inish, onde tudo que ela mais quer é conseguir uma briga com alguém, conseguir arrumar uma briga com alguém. Ela fica olhando, encarando as pessoas atrás de uma briga. E nisso a gente acaba vendo que ela chega ali em um bar. Ali nesse bar ela fica encarando todo mundo, né? Ainda atrás daquela briga. E se perguntando o que aconteceu com o Sam. Porque ela não sabe o que aconteceu com o Sam. Se ele tá vivo, se ele tá morto, o que foi que aconteceu. Ela só lembra que as últimas palavras dele pra Robin eram: eu vou matar você. E ela ficou com isso na cabeça de o que aconteceu com ele, né? Porque notícia dele ela não teve. Então ela tá nesse bar ali, ela chegou em Inish, ela se hospedou num lugarzinho bem meia boca, que é o Porco Branco. E lá nesse barzinho, ela tentando conseguir briga com alguém, ela não conseguindo, ela ficou observando a galera. Enquanto ela observava a galera, tinha uma menina que trabalhava ali nesse bar, que também estava observando ela, a Irene Towers, que vai ser muito importante pra gente lá pro futuro. A gente não vai falar muito a respeito dela, só o que aconteceu com o encontro dessas duas. Irene, assim como a Selena, foi parar naquele lugar ali meio que sem querer, né? Porque a Selena não quer ficar ali naquele lugar, mas ela pode sair daquele lugar, ela só tá esperando o próximo navio. Já a Irene, ela foi parar naquele lugar ali, que ela é meio que uma fugitiva, uma refugiada, né? Ela fugiu da terra dela. Tem vídeo da Irene aqui no canal, tá, gente? Só você dar uma olhadinha aí. Mas a Irene não tinha condições de sair dali. Num dia, nessa noite, a Irene teve que trabalhar um pouco mais tarde, né? Ela teve que fechar o bar sozinha e antes da Selena sair, a Selena acabou dando uma gorjetinha mais gordinha ali pra ela, né? Uma gorjetinha assim bacana pra ela. Os caras ali no bar também o tempo todo ficavam assediando ela e ela recusando. Mas depois que eles viram que ela ganhou uma gorjetinha mais gordinha ali, uma gorjetinha bacana, eles ficaram com um olhar diferenciado pro lado dela. A Selena voltou pro quarto dela, né? Mas acabou ficando entediada lá no quarto, porque ela ainda tava com aquela coisa de eu preciso brigar com alguém. E nisso dela sair do quarto, né, pra dar uma volta na cidade, ela acaba vendo ali que enquanto a Irene tava jogando lixo fora pra fechar o bar, ela foi emboscada por 5 caras. E esses 5 caras queriam roubar ela e fazer coisas piores com ela, né? Mas a Selena acaba chegando ali e salvando a Irene, né? Ela mata os 4 dos 5 caras. Esse 5º cara acaba fugindo, mas ele volta com a ajuda de mais uns caras ali. A Selena manda a Irene entrar pra dentro do bar e se trancar lá dentro. A Irene não quer muito deixar a Selena ali sozinha, mas acaba fazendo isso.
E nisso a Irene lá dentro do bar escutando os barulhos de morte, né, e de briga. E na hora que ela sai de novo pra fora, ela vê que a Selena matou todos eles. Em um gesto ali de agradecimento, a Irene pelo menos faz pede pelo menos para fazer um curativo na Selena depois de tudo que ela fez por ela. Durante essa ajuda da Irene, né, fazendo o curativo na Selena ali, a Irene acaba contando pra ela, né, que a Selena pergunta o que ela tá fazendo naquele lugar. E a Irene acaba contando que ela tá ali por falta de opção, né, porque ela quer ir viajar pro sul para poder fazer a faculdade de medicina na Torre Sesame, só que ela não tem dinheiro para isso. E ela começou a trabalhar ali naquele bar, mas o dono do bar sempre tá... Mas o dono da hospedagem onde ela tá morando sempre cobra, aumenta o valor da hospedagem, sempre diminui o que ela ganha no bar, então ela nunca tem dinheiro para realmente poder viajar. No dia seguinte, a Selena finalmente viaja pro Deserto Vermelho, e a Irene, voltando pro quarto dela, ela encontra um presente dessa heroína desconhecida. A Selena deixou para ela um punhado de joia e dinheiro e um recadinho para ela, ó, seguir o sonho dela e não olhar mais para trás. Mas antes disso, eu só esqueci de dizer que a Selena, ela deu um curso de defesa pessoal ali pra Irene, tá? Que a Irene também depois vai passar esse aprendizado dela pra frente. Durante todo o percurso ali no Deserto Vermelho para ela chegar na Fortaleza dos Assassinos Silenciosos, ela ficava se perguntando o que aconteceu com o Sam, se ele estava vivo, se ele estava vivo, o que o Robin fez com ele, qual foi o castigo dele, como é que vai ser a relação dos dois depois disso tudo, o que mudou entre eles. Ela ficou se questionando muito a respeito do Sam. Faltando 3 quilômetros para chegar na Fortaleza dos Assassinos, o guia dela deixou ela no deserto sozinha e para ela se virar. Não foi fácil, mas ela conseguiu chegar na Fortaleza dos Assassinos Silenciosos. Lá na Fortaleza dos Assassinos Silenciosos, ela se viu quase que implorando, quase não, né? Ela praticamente implorou para ser aceita ali pelo mestre assassino silencioso para entrar naquela organização ali e estudar os métodos deles de... Ela precisava disso, já que a Robin falou com ela que se ela não fosse aceita pelo mestre silencioso e tiver a carta de aprovação, ela nem precisaria mais voltar para a Guilda dos Assassinos. Depois de ser aceita para entrar na organização e estudar os métodos deles, ela começa a se adaptar à rotina deles. Ela conhece algumas pessoas ali, né? Tipo a Ansel, que acaba se tornando uma amiga para ela ali naquele momento. Tem o Isaiah, que é o filho do Mestre Silencioso. Tem o Markil também, que é o filho não. Ele é o namorado da Ansel, então ela faz essas 3 amizades aí enquanto ela tá ali. Ali a Selena, ela começa passando umas frustrações ali a respeito do treinamento, porque ela achou que ela ia treinar diretamente com o mestre, né, silencioso, só que ele não treina qualquer um, ele escolhe quem ele vai treinar. Então ela meio que começa a treinar com os outros instrutores que tem ali. A propósito, o Mark, o namorado da Ansel, também é um instrutor. Ele já é um pouco mais velho que a Ansel, mas a Selena, e ele meio que dá uma instruída ali. Ele é um instrutor, principalmente da Ansel. Outras coisas chamam a atenção dela ali também. Tipo que a fama dela de assassina mais temida, a assassina de Adarlan, ali é uma bosta. Ninguém tá nem aí pra isso, a reputação dela ali não tem, sabe, não chama atenção em nada. Pra eles ali ela é só mais uma. Isso mexe um pouco com o ego dela, ela fica incomodada com isso. Mas ela também percebe outra coisa ali que mexe com ela, porque o senso de comunidade do pessoal que estuda na Fortaleza dos Assassinos Silenciosos é muito grande. Eles se veem como amigos, como família, e eles se ajudam. Um ajuda o outro, um tá sempre com o outro. Uma coisa que ela não é acostumada, já que na Fortaleza, lá na Guilda dos Assassinos,
o A. Robin fez questão de deixar um contra o outro, onde cada um ali na Guilda dos Assassinos é um potencial inimigo, não um parceiro de negócios, um parceiro, uma parte da família, mas um potencial inimigo. E isso mexe um pouco com ela. Ali também ela vê que os Assassinos Silenciosos, eles têm um conflito com um lord da cidade, de uma cidade vizinha ali, que é o Lord Beric. Esse lord, ele vê os Assassinos Silenciosos como inimigos, então direto ele arma ataques e eles estão sempre em conflitos. Em um dia onde a Ansel tinha que ir para a cidade, ela acaba convidando a Celaena para ir junto com ela. A Ansel meio que era uma diplomata ali, ela falava em nome dos Assassinos Silenciosos para esse Lord Beric, né? E eles acabam conversando ali, achando uma ação mais diplomática para aquela situação. Então, a Celaena vai junto, mas na hora da reunião, a Celaena não pôde entrar com a Ansel. Então ela fica na cidade dando uma voltinha por ali, conhecendo a galerinha local dali. Numa dessas passagens delas ali, ela acaba se deparando com um comerciante ali. Ele vendia pequenos pedaços de teia de aranha, mas não se engane, meu povo, que não é teia de aranha comum, mas sim das grandes e temidas aranhas gigantes, que é meio que aranhas mágicas ali. As teias dela são mais fortes que aço e elas são meio que aranhas falantes. Só que o preço para essa teia de aranha é um preço bem caro. Não falamos assim de ação monetária, né? Mas, tipo, esse comerciante que tem aí 90 metros, se não me engano, de teia de aranha, o custo para ele ter esses metros de teia é que ele dasse 25 anos da vida dele para a aranha. E ele pensou que seriam 25 anos do final da sua vida, mas as aranhas já pegou a juventude dele e ele com 25 anos está parecendo ter 50 anos. Na conversa ali com esse comerciante, ele acaba fazendo uma proposta para Celaena, né, para que ela mate essa aranha, porque só matando a aranha que comprou a juventude dele, ele voltaria com essa juventude, né? Ele teria de volta aqueles 20 e poucos anos que ela pegou dele. Mas a Celaena estava ocupada no momento e acabou não aceitando a proposta dele, mas falou, ó, quando você passar lá perto da minha cidade, você dá um alô pra gente que a gente negocia isso aí. Mas em compensação ele acaba dando 90 centímetros de teia para Celaena e uma informação para ela de que dentro da Fortaleza dos Assassinos Silenciosos existia um espião. No caminho de volta para casa, a Ansel meio que tem uma brilhante ideia de roubar cavalos novos do Lord Beric, que são cavalos de raça super caros, uns cavalos mó prestigiados, uns cavalos mó. A galera toda é doida com os cavalos daqueles. As duas roubam esses cavalos, é perseguida durante o deserto, mas acaba conseguindo fugir. E no meio desse caminho, a Ansel acaba contando um pouco da história dela para Celaena. Ela basicamente conta que a família dela foi assassinada na frente dela. Ela conseguiu sobreviver só porque ela se escondeu e que ela jurou vingança contra aquele lorde que matou a família dela. E é por isso que ela tá ali treinando com os Assassinos Silenciosos. Chegando na fortaleza, o mestre fica puto em saber o que elas aprontaram. E pra Ansel não ser expulsa da fortaleza, a Celaena acaba tomando pra si a culpa daquele roubo dos cavalos e livrando a cabra da Ansel. E nisso meio que desperta um interesse no mestre pela Celaena e ele acaba marcando um horário na agenda dele ali para atender a Celaena. E os dois começam a treinar juntos. Nisso o tempo vai passando e os dois vai treinando juntos. Chega ali um festival dos silenciosos ali, onde depois desse festival a Celaena mais a Ansel acaba brigando e tendo desentendimentos e as duas acabam passando muito tempo sem conversar. Faltando 5 dias para poder acabar o prazo da Celaena ali com os Assassinos Silenciosos, que ela ficaria ali somente um mês.
A Ansel foi até ela com um pedido de desculpas, né? Levou um vinho para elas e tal, e deu esse vinho para Selena beber. Selena bebeu e desmaiou. O vinho estava batizado, meu. Ela acordou no meio do deserto com uma carta na mão, que estava escrito com a carta ali, né? E na carta estava escrito que eles estavam dispensando dela mais cedo e que a carta de aprovação dela estava ali seladinha, mas que era para ela voltar para casa. Mesmo ela ficando confusa, sem entender o que tinha acontecido, se ela fez alguma coisa que ofendeu qualquer uma das pessoas ali, ela acaba aceitando e ir embora, porque ela conseguiu aquilo que ela queria, que era a carta de recomendação, né, de aceitação. No caminho de volta para casa, né, seguindo o caminho indo embora, ela acaba vendo os soldados desse Lord Beric seguindo rumo à fortaleza. Ela fica confusa, ela pensa em muitas coisas que tinha acontecido, porque ter sido dispensada estava para acontecer algum conflito, e ela fica pensando muito. Ela acaba abrindo a carta de aprovação e descobrindo que essa carta estava em branco, e ela percebe que ela precisava voltar para a Fortaleza dos Assassinos, que eles precisavam da ajuda dela. No caminho de volta, ela acaba juntando os pedaços e meio que deduzindo que a Ansel estava junto com o Lord Beric. Ela provavelmente era espiã e tinha armado isso tudo. Então, quando ela chegou na fortaleza, o pau já estava quebrando, os soldados já estavam tudo caindo na porrada e o pau estava armado, gente. Ó, o trem estava pegando fogo. Ela correu pro quarto do mestre e, chegando lá no caminho, ela viu que o Malekith estava morto, estava gravemente ferido e a Ansel estava para matar o mestre, mas a Selena acabou conseguindo impedir que isso acontecesse. As duas discutem, rola na porrada, e a Ansel acaba revelando ali que ela aceitou ser espiã do Lord Beric e prometeu para ela 1000 homens para ela voltar para casa dela e se vingar daquele Lorde que assassinou sua família, e que a vingança para ela valia mais do que qualquer coisa. As duas caem na porrada de novo ali. Selena consegue desarmar a Ansel, mas ela fica ela não consegue matar a Ansel. Ela faz um ato de misericórdia ali e manda a Ansel embora, falando que em 20 minutos, se ela não tivesse ido embora, a Selena mataria ela com uma flechada pelos muros. Que em 20 minutos ela estaria no muro dando umas flechadas. E se a Ansel tivesse no caminho, ela ia morrer. Então a Ansel sai correndo para ir embora. Ela se certifica ali que o mestre tá bem, que o Isaias também tá bem, e ela vai para as muralhas e atira a flecha. Só que a flecha sai de raspão na Ansel. Acontece que a Selena esperou 21 minutos para poder atirar a flecha, porque ela não queria matar a sua amiga. Ela volta pro quarto do mestre, os dois conversam ali, ela fica surpresa porque o mestre conversa, porque o mestre fala, mas os dois acabam conversando ali e ele fala pra Selena que ele sabia que a Ansel estava macumunada com o Lord Beric e que ele sabia também que a família da Ansel não tinha mandado ela pra ali, mas que ele esperava, ele torcia que ela voltasse atrás e confiasse nele e caísse em si, só que isso não aconteceu. Ele agradece ela por ter salvo a vida dele, salvo a vida do filho dele. Oferece para ela um lugar ali na fortaleza, coisa que ela recusa. Mas ele também dá 2 presentinhos para ela. A carta de aprovação que ela tanto queria. E a segunda era o ouro para comprar a liberdade dela. E ela finalmente ser livre do Robin. De volta na Fortaleza dos Assassinos, ela se encontra com a Robin depois desse tempo todo. Ele pede desculpa a ela, dá presentes a ela, e ela fica em dúvida se vai embora ou não, qual o melhor momento dela comprar essa liberdade dela. E ela fica morrendo de por dentro mesmo, sabe? Com dúvida sobre se vai embora, segue ou não, porque ela, durante toda a viagem, caminho de volta para casa, ela estava determinada a chegar, entregar esse ouro e sair dali. Mas quando ela chegou, a história mudou, ela ficou em dúvida. E nisso ele dá 3 presentes para ela durante esse processo. O primeiro presente é um broche de esmeraldas, lindo, que ele diz ser o primeiro presente de muitos. O segundo presente para ela
é uma missão que ela ficaria muito disposta a trabalhar, sabe? Por quê? Um comboio tá vindo de Missandei, liderado por Lagertha. Essa mulher, ela tem um ex-marido que... A Lagertha, ela tem um plano de ligar os países com uma estrada real, né? Com uma estrada ali principal onde liga eles e o comércio entre os dois países seria mais fácil. Só que também com ela ou no comboio dela viajou o ex-marido dela. E o ex-marido dela planeja outras coisas que Celaena não iria se agradar. O Doneval, esse ex-marido da Lagertha, ele tem meio que uma rede de escravos e ele tá querendo expandir mais esses negócios. Então, quando a estrada real for construída, ele quer ser o líder no comércio de escravos, né? Ele tem nomes ali de pessoas que ele pode chantagear para usar essas pessoas ao favor dele na hora dele conversar com o rei de Adarlan. Então, o Arobin dá essa missão para Celaena, né, como um pedido de desculpa também para ela impedir novamente um comércio de escravos ali, já que ela se opõe tanto a esse tipo de comércio. Ela fala que vai pensar sobre essa proposta e sai. O reencontro dela com o Sam também é bem confuso, porque a Celaena não sabe como agir, o que falar, o que fazer perto dele, porque anos os dois passaram brigando, anos os dois passaram um ameaçando o outro de morte, e agora alguma coisa mudou no relacionamento dos dois, na relação dos dois. E a última coisa que ela lembra era o Sam ameaçando matar o Arobin, porque o Arobin tava batendo, espancando a Celaena. Então ela não sabe como reagir perto dele agora. No meio desse reencontro aparece Lysandra, é uma velha amiga da Celaena. As duas foram acolhidas ali basicamente no mesmo período. A Celaena foi para os assassinos e a Lysandra foi para adotada, acolhida pela Clarice, a líder ali das cortesãs, né, para se tornar uma cortesã no futuro. As duas se odiavam desde criança, as duas foram incentivadas a se odiar desde criança e até incentivadas a brigarem muito durante criança. Então naquela época ali de adolescente, as duas ainda se odiavam bastante, né? E a Celaena vê a Lysandra meio íntima do Sam, deixa ela puta, ela fica nervosa com o Sam. E o pior é que ela fica com mais raiva ainda de estar sentindo raiva por causa da aproximação dos dois. Então ela sai fora. Outro presente que a Celaena ganhou foi um traje novo, cheio de equipamento, todo high-tech de última geração, aquela coisa super cara. E a Robin mandou fazer um pro Sam também, mas pro Sam vai ser pagado, sempre vai ter que pagar, da Celaena é presente. O Sam, ele é obrigado a comprar aquela roupa e aumentar mais ainda a sua dívida com a Robin. Junto com o costureiro ali daquele traje de última geração, a Celaena acaba pedindo ele para costurar com a linha da com a teia de aranha, meio que um escudo no coração, né, naquele traje. E ele faz isso para ela. O Sam e a Celaena acabam se esbarrando de novo ali. E o Sam fica puto com a Celaena porque ela perdoou o Arobin depois de tudo que ele fez. E ele fica nervoso com aquilo porque ele não entende o porquê da Celaena ter perdoado o Arobin e aceitado os presentes dele depois de tudo que aconteceu. E a Celaena fica puta porque o Sam ficou puto com ela por causa disso. No meio dessa discussão, a Celaena acaba perguntando qual foi o preço do perdão do Arobin, né? Qual o preço que o Arobin pagou para ter o perdão do Sam. E o Sam fala que ele só aceitou perdoar o Arobin se o Arobin prometesse nunca mais colocar a mão na Celaena. A Celaena fica meio em choque, né, com essa informação de o Sam ter falado isso e ter mandado o Arobin prometer esse tipo de coisa. Ela fica em choque, ela não sabe o que reagir depois disso. Então, depois dessa última discussão dos dois, ela meio que fica tentando encontrar alguma maneira de pedir desculpa pra ele, de pedir o perdão dele, né, depois daquela briga que eles teve, né, mas ela sabe que aquilo ali não é do feitio dela.
esse trem de pedir desculpa, isso não é com ela. Ela fica ainda meio assim, como é que eu vou pedir desculpa pra ele? Eu não sei fazer isso. Mas aí rola uma noite ali onde vai a Selena, o Sam, a Robin e a Alessandra pro teatro assistir uma peça nova ali. Ela acaba elogiando ele, falando que ele tá bonitinho. Aí ele fala pra ela que ela tá uma gatinha, ela fica meio sem jeito, mas depois fica com ódio, porque a Alessandra fica toda se querendo pro lado do Sam. E na hora que começa a tocar a música lá no teatro, então ela fica muito mexida com aquela música. Numa festa depois desse teatro e tal, os dois vão conversar ali no cantinho. Os dois acabam brigando, discutindo novamente. Ela faz ali meio que a linha de você tá aí todo se querendo pro lado da Alessandra, eu também fiquei toda me querendo pro lado do filho do Mestre Silencioso. Aí ele falou, como é que é? Ela falou, ele me queria, ele me desejava. Por Deus do céu. Aí os dois ficam com raiva ali, mas ela acaba chamando ele pra participar desse plano pra impedir o Donovan de cumprir a missão dele, né? E ela acaba admitindo pra ele que sentiu falta dele. Os dois começam a elaborar o plano deles ali e a Layfair acaba dando uma festinha ali, né? E onde os dois vão pra poder meio que examinar esse Donovan. Chegando lá, Selena se passa por uma filha de um comerciante que queria conversar com o Donovan e ela consegue meio que as informações que ela queria a respeito dele. Depois dela conseguir essas informações, ela vai curtir a festa, ficar louca na cachaça. E eis que surgem duas pessoas ali, gente. Dois caras nessa festa que provavelmente, bem possivelmente, é o Dorian e o Shaw que invadiram ali aquela festa e acabaram encontrando as Selenas ali bem aleatoriamente. O Sam também acaba conseguindo a partitura das músicas que a Selena ficou emocionada lá no teatro e deu pra ela de presente. A Selena não sabe nem como agradecer a esse presente. Mas ela fica com raiva de ver o Sam mais a Alessandra juntos, então ela parte para sua missão sozinha. Ela invade o escritório do Donovan, mas é surpreendida, amarrada e deixada nos esgotos, porque a poucos minutos seria aberta a represa e ela acabaria morrendo afogada. Então ali seria o fim de Selena Sardorchen. Ela consegue se libertar da cadeira que ela estava amarrada ali, mas ela não consegue sair de dentro dos esgotos. A represa é aberta, mas ela acaba encontrando o Sam que estava indo à procura dela. Ela no esgoto, ele do lado de fora. Ele tenta ajudar ela, mas a água vem e ela acaba afundando. Mas o Sam consegue trazer ela de volta desse afogamento. Afogamento é uma coisa bem recorrente na vida da Selena, né, gente? Depois disso tudo, os dois acabam... Ela mais o Sam acaba passando a tarde juntos. Ela conta tudo que aconteceu no verão dela. Ele conta pra ela o que aconteceu no dele. E isso meio que dá um estímulo pra ela de finalmente pagar a sua dívida e se tornar livre. Mas ela quer, sim, ficar livre, mas ela quer continuar trabalhando com o Rob. Ela não quer se desvencilhar dele totalmente. Sam e Selena partem novamente para a missão, agora os dois juntos. Os dois voltam pro esgoto atrás dessa passagem secreta que eles levaram a Selena para lá para deixar ela morrer. No meio desse esgoto, o Sam fala que sentiu falta dela, que no verão inteiro ele pensou em matar o Robin pelo que ele fez, a Selena, e que ele é apaixonado por ela desde sempre. E eles acabam se beijando e seguindo o plano. Nisso, os dois conseguem fazer o plano deles ali, né, ter feito o que eles queriam. A Selena acaba matando o Doneval, matando o capanga que quase matou ela, pegando ali aqueles documentos que seriam importantes lá para a lei, que impedir o comércio de escravos, matando o comparsa do Doneval, e o Sam acaba colocando fogo na casa. Dá umas coisas ali que deixa a Selena confusa no decorrer da história, mas ela chega lá no Robin, entrega para ele parte do documento que ela conseguiu salvar, e como não tinha corpo para provar a morte do Donovan, a Robin falou que ela não receberia pelaquela missão. Aí ela fala, beleza, eu consegui o que eu queria, né? Impedir que o comércio de escravo viesse, coisa e tal. A Robin ri da cara dela, bem debochado ele, e fala que ela não entendeu nada. Que na verdade o Donovan queria impedir
aquele comércio, né? Impedir aquilo tudo. E a Lakefer queria um dos nomes que estava naquele papel que o Donovan queria proteger para usá-los de chantagem para ela conseguir fazer essa estrada real, e aqueles que se opuserem a ela entregaria para o rei. Então a Celaena foi traída novamente pelo Arobin. Ela fica com muita raiva, mas ela fica com cara de paisagem. Ela vai e fala que, além dela ter comprado a liberdade dela, que ela já tinha comprado desde lá quando ela quase morreu afogada, ela agora também comprou a liberdade do Sam, e que os dois sairiam dali da Fortaleza dos Assassinos. Só que o Arobin ainda tinha uma cartinha na manga, que era o quê? Ele usou o dinheiro que a Celaena pagou a liberdade dela para poder comprar a virgindade da Lysandra, que a Lysandra estava meio que sendo leiloada ali, e o Arobin usou o dinheiro da Celaena para comprar a virgindade da pessoa que ela mais odiava na vida. Isso deixou ela com mais raiva ainda, mas ela ficou ali, ó, com a cara na paisagem. Ela pegou o Sam e os dois foram morar juntos no apartamento que ela tinha há muito tempo. E saíram da Fortaleza dos Assassinos, né? A guilda. Passado um mês da saída deles da Fortaleza dos Assassinos, o Sam e a Celaena não conseguiam nenhum contrato bom, o que levou ao Sam a fazer parte ali de um ringue clandestino, né, chamado Cofres, onde o pessoal lutava ali e alguns até morria nesse processo. E a Celaena não gostava nem um pouco que o Sam participasse desse tipo de luta, mas eles não tinham muito o que fazer, eles precisavam de dinheiro, né, meu povo? Os dois conversam a respeito do futuro e eles acabam entrando em um acordo onde eles se mudariam dali, iriam embora daquela cidade, mas eles precisariam pagar a guilda pela saída deles. Eles saíram da fortaleza, pagaram a dívida que eles tinham a Robb, mas para se tornar assassino ali de Adarlan, eles tinham que pagar uma mensalidade ali para a guilda. Então eles pagando essa guilda, o fim de contrato deles ali, eles poderiam ir embora da guilda e se restabelecer onde quer que eles quisessem ir. Eles vão pro Arobin para poder negociar com ele a saída da guilda. E lá o Arobin meio que exige tudo, até o último centavo que eles tinham no banco. O que Celaena fala que provavelmente o Arobin sabia quantos que eles tinham guardados, né? E que pagar aquela quantia ali pro Arobin meio que limparia toda a economia deles. Mas Celaena concorda, porque ela só quer se livrar do Arobin. E o Sam fica meio putinho, mas ele entende o porquê daquilo. Eles precisam se livrar do Arobin para poder ir embora. O Sam sai pela cidade meio nervoso, né, pelo aquilo que aconteceu. E de madrugada ele volta e fala para Celaena que eles receberam uma proposta de contrato ali muito assim, né? Os olhinhos até brilham. Para matar 2 caras. Só que, meu povo, tem um probleminha nesses 2 caras. Quem são esses 2 caras? Deixa eu contar pra vocês. Um era o Yoan Joine, o maior Lorde Pirata de Foz da Fenda, e o seu segundo no comando, que era o Hulk Ferra. Celaena meio que não queria aceitar esse acordo e não queria aceitar esse contrato, porque os dois eram muito perigosos mesmo, que nem o Arobin tinha interesse em entrar em conflito com esses dois. Desses dois, parecia que o Ferran, ele era o pior, porque ele gostava de matar as pessoas torturando até a morte, brincando com a pessoa, e ele meio que era o dono dos cofres, onde o Sam lutava. Os dois então começam a investigar a rotina desses 2 caras, que eles acabaram aceitando esse contrato, que eles precisavam de dinheiro para poder se mandar dali, né? Um dia depois da aula de dança dela com a Madame Floriane, na volta para casa ela acaba encontrando a Robin na casa dela, né, esperando por ela. E ele pediu para ela não continuar com esse plano, porque era arriscado, era perigoso, e nem ele mesmo aceitaria esse tipo de acordo. Ele também não queria que ela saísse da cidade, queria que ela ficasse ali com ele. E ela fica nervosa, manda ele embora, manda ele a merda pro raio que o parta. Arrivederci, bom voyage, como é que é, cadê? O Michael fala. Mas
Antes dele sair, ele acaba perguntando pra ela se ela contou a verdade pro Sam, quem ela realmente era. Ela fica puta e manda ele embora. No caminho, ele acaba encontrando o Sam e o Robin meio que desafia o Sam a descobrir quem é a Selena de verdade, mas o Sam tá apaixonado. Isso, ele não vai cair em intriga da oposição. Ele manda o Robin ir a merda e segue a vida. Chegando em casa, ele conta pra Selena que o Robin falou com ele, mas ele fala com ela que na hora que ela tiver vontade, na hora que ela sentir essa necessidade de contar a verdade pra ele, ela conta. Os dois acabam brincando ali de contar os seus maiores segredos um pro outro. Nisso, eles continuam a rotina de ficar seguindo o Ferran por aí, descobrindo a rotina deles e tal. Os dois acabam vendo ele torturando uma pessoa, o que leva ele a se questionar se eles são parecidos com o Ferran ou não. Os dois conversam mais um pouco sobre a mudança e o Sam acaba falando que queria mudar de continente, não só de cidade, o que leva a Selena a ficar meio em dúvida sobre aquilo. Ela fica nervosa, ela não queria mudar de continente, mas relutante ela acaba concordando com essa mudança. Nisso chega finalmente o dia de pôr em prática o plano deles. Eles tinham concordado de que o Ferran morreria primeiro e que o Sam seria responsável por isso e a Selena mataria o Joanne. Então o Sam sai para poder executar a parte dele do plano e nisso ele fica horas sem voltar. Ele fica horas sumido, sem dar resposta. A Selena não fica sabendo de nada, ela fica preocupada. Ela fica saindo de casa, rodando a cidade e voltando, saindo, voltando, saindo e voltando. Nisso dela saindo e voltando, numa hora que ela volta, ela acaba encontrando a Robin dentro da casa dela. E pela cara dele, ela já sabia o que tinha acontecido. Nisso ela pede pra ver o corpo do Sam, a Robin fala que não, ela falou vai a merda e foi pra Fortaleza. Chegando na Fortaleza ninguém pediu ela e ela foi levada pra uma sala onde estava o corpo nu dele em cima de uma mesa. Lá ela ficou horrorizada com o que ela viu porque o Sam tinha sido mutilado, cortado, queimado, ele não tinha os olhos, ele não tinha alguns dedos, então ele foi super torturado enquanto ele morria. E mais um monte de coisa ali que ela descreve sendo horrível. E ela fica muito em choque com aquilo, ela se deita do lado dele e ela sente um cheiro estranho nele, mas ela acaba apagando ali do lado dele. Nisso, quando ela acorda, ela vê que ela estava no antigo quarto dela, mas ela se recusa a acordar de fato e a levantar. E em uma dessas, o Robin acaba fazendo uma reunião no quarto dela, o que ela escuta o plano deles de vingança. E ela quer ser a responsável pela morte do Ferran. Então ela espera ele sair, ela tenta fugir, mas a porta tá trancada, ela foge pela janela. Mas antes dela sair, o Wesley, um dos assassinos que estavam por ali, acaba tentando impedir ela, falando que ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela consegue fugir dali e ir atrás da vingança dela. Chegando ali na casa do Ferran, ela vê uma janela ali que estava vazia. Ela consegue ali escalar e pular por dentro daquela janela, mas ela percebe que a janela não estava vazia, era uma armadilha para ela. Eles estavam esperando ela lá, ela consegue matar uma turma ali que tentou ficar entre ela e o Ferran. Ela até mata o Jane, mas eles jogam um gás ali e ela acaba desmaiando. E antes dela desmaiar, ela vê que é o mesmo cheiro que ela sentiu no Sam. Então o Sam também caiu numa armadilha. Quando ela acorda, o Ferran tá ali cantando vitória, né, nela. E ele fala pra ela que fez um acordo com alguém pra poder mandar ela pro rei. Na hora que ela escuta, ela se desespera, porque ela tem um histórico com o rei e ela não quer ser mandada pro rei. Ela prefere morrer a ser mandada pro rei, mas ela tá imóvel, ela ainda tá com o efeito daquele gás que ela sentiu e pra infelicidade dela, ela é mandada pro rei. Lá no castelo, ela é julgada por todas as mortes no seu extenso currículo. Ela fica calada o tempo todo e o rei pergunta pra ela qual o último desejo dela, e nesse momento ela fala que ele seja rápido. O rei entende que ela queria morrer, que era uma saída fácil pra ela, e ele determina de que não, de que ela não vai ter uma saída fácil, que ela não vai ter uma execução fácil e que ela seria mandada para Endovier para se tornar escrava
porque ela seria escravizada nas minas de sal. Selena então é mandada, né, para as minas de sal, e durante todo o caminho ela ficava se perguntando quem poderia ter traído ela, quem poderia ter armado para ela, e ela fica se questionando esse tempo todo. Já nos telhados ali das casas em Adarlan, dois carinhas se encontravam para ver os guardas levando Selena para Endovier. Quem são essas pessoas, meu povo? Os responsáveis pela prisão e armadilha dela, que são Ferran e a Robin. O Ferran mais o a Robin se juntaram ali, fizeram um acordo, e durante a conversa deles ali, o Ferran até pergunta por que dele ter feito aquilo com a Selena, e a Robin responde que ele não gosta de compartilhar aquilo que é dele. Então o Ferran conseguiu aquilo que ele queria, ser o primeiro na liderança ali do líder dos crimes, e eles fecharam a parceria ali entre os dois. No caminho para Endovier, já sem esperança, sem vontade de viver, a Selena ela acaba vendo, né, se deparando com o grande cervo branco, que é o símbolo da casa dela, né, o símbolo do norte. E ela meio que fica chocada por ver um cervo branco tão ao sul, e aquilo lembra quem ela é, lembra da família dela, lembra da terra dela, e ela meio que fica desesperada na hora que ela escuta, né, e percebe que os guardas estão armando para poder atirar no animal. Ela se desespera, grita com ele, manda ele correr, e o cervo fica encarando ela. Ela grita, chora e manda ele correr, e ele corre, e ele vai embora. Os guardas não conseguem matar ele, e ver o cervo meio que acendeu uma fagulha de esperança na Selena. E ela percebe isso e ela aceita aquilo, e aquilo dá uma esperança para ela que ela já tinha desistido. Então a Selena ela é mandada para Endovier. Bom, esse é o grande, enorme resumão do livro A Lâmina da Assassina. Espero que vocês tenham gostado, porque ficou muito grande. Eu não vou dividir isso aqui, vai ficar grande assim mesmo. Vocês assistem um pedacinho agora, um pedacinho depois. E é isso aí, meu povo. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. E eu espero que vocês tenham gostado, porque hoje eu tô aqui sem voz de tanto falar. Então é isso, meu povo. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo, gente. Beijão. Tchau.